Com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta sexta-feira, 30 de julho. Onde esta voz estiver chegando, que chegue também a paz, a luz, para iluminar o seu entendimento e a força para você vencer todos os obstáculos à sua frente, em nome do Senhor Jesus. Deus não dá a coisa pronta, Deus não dá a coisa feita, Ele dá poder para que nós possamos fazer. Poder precisa ser exercido. Poder não significa que você vai ter. Poder significa que você tem condições, habilidades para ter, mas você tem que usá-lo. Eu vou dar alguns exemplos para você nas Escrituras. O texto sagrado diz a respeito de Sara, mulher de Abraão, que pela fé Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade. Então, Sara recebeu o poder de conceber, mas ela teve que dormir com Abraão. Ela teve que esperar 9 meses depois de engravidar. Ela teve de continuar crendo, mesmo depois de ver as suas regras acabarem. Ela teve de fazer a parte dela para poder engravidar. Porque o que Deus fez por ela não foi dar o bebê no colo. Deus deu a ela, como está escrito, o poder de conceber. Ela recebeu o poder de conceber. Este foi o milagre, o poder. Mas ela teve que conceber, ela teve que fazer a parte dela. Em outra instância nas Escrituras, lá em Deuteronômio 8:18, diz que Deus dá poder para o seu povo adquirir riquezas. Quer dizer, Deus não faz o povo dele rico. Ele faz o povo dele ter poder para adquirir riquezas. Que significa que o poder está nas mãos daqueles que são fiéis a Deus, que vivem uma vida pautada na sua palavra, que se fazem segundos e ele primeiro. Então, estas pessoas recebem poder para adquirir riquezas. Deus dá o poder, dá ideias, ele dá coragem para a pessoa negociar, entendimento, ele ensina o negócio. Mesmo que a pessoa não saiba nada, ela vai aprender, como você tem visto inúmeros testemunhos. Um mais recente que me vem à mente agora, o testemunho do plantador e fornecedor de cogumelos, que disse que quando alguém lhe falou sobre o negócio de cogumelos, ele perguntou: cogo o quê? Ele não sabia nem o que era cogumelo. Nem o que era cogumelo. E hoje ele é um dos maiores fornecedores de cogumelo que vende toneladas todas as semanas. Ou seja, Deus dá entendimento, Deus ensina, Deus dá à pessoa coragem para negociar, talento, mas tudo isso ela tem que exercer, ela tem que usar. Não adianta você ter poder, você tem que usar. Por exemplo, está escrito lá que Jesus uma vez chamou seus discípulos e deu-lhes poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas a Igreja Universal é que praticamente leva a fama e faz esse trabalho de forma destemida. Mas todos os discípulos verdadeiros, independente da denominação, têm esse poder. Tem poder de curar o enfermo e tem poder de expulsar o demônio. Mas por que não cura? Por que não expulsa? Não usa? Não usa o poder? Não adianta eu ter poder se eu não usá-lo. É como se eu não tivesse. Então, Deus dá para nós poder.
Entenda isso. Deus te deu poder para fazer aquilo que você precisa fazer. Você tem o poder de mudar a sua situação, de mudar a sua vida. Você tem o poder de vencer o vício. Você que é uma pessoa viciada em qualquer tipo de vício, Deus te dá o poder para vencer esse vício. Você tem que exercê-lo. Esse exercitar do poder envolve atitude, com certeza envolve algum sacrifício, envolve coragem. Tudo isso, para você exercer o poder, você tem que ter algumas atitudes para que esse poder se manifeste. Mas você tem o poder. Você pode deixar esse vício se você exercitá-lo. Se você quiser salvar o seu casamento, você tem o poder de ser um homem melhor, uma esposa melhor. Você tem o poder para fazer isso. Deus te dá esse poder de mudar o seu egoísmo, o seu orgulho, de mudar o seu jeito. Eu sei disso porque eu mudei o meu jeito. Eu estava perdendo o meu casamento por causa do meu jeito, porque eu achava que eu não podia mudar. Eu falava sempre, olha, esse é o meu jeito, eu não vou mudar. E foi verdade. Enquanto eu falava isso, eu não mudei. Enquanto eu cria que eu não podia mudar, eu não acreditava que eu tinha o poder de mudar, eu não mudei. Mas quando eu entendi que o meu jeito estava matando o meu casamento e eu tinha que dar um jeito no meu jeito, eu tinha que mudar, então eu busquei em Deus e Deus me deu esse entendimento. Você pode sim. Você pode mudar. Você não é uma pedra. Você é uma pessoa, é um ser inteligente. Você tem o meu espírito. Você pode mudar. Então, quando eu entendi que eu podia mudar, eu mudei o meu jeito. Então você pode mudar o seu jeito também. Você pode mudar. Você tem que parar de falar que você não consegue. Primeira coisa que você tem que parar de fazer, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, é parar de falar, eu não consigo. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho forças, é difícil, eu não consigo. Pare de falar isso, porque não é verdade, é mentira. Você consegue, você tem o poder, porque Deus dá o poder para nós. Está escrito lá em João que quem recebe o Senhor Jesus recebe também o poder de se tornar filho de Deus. Poder de se tornar filho de Deus. Não quer dizer que todo mundo é filho de Deus. Todos têm o poder de se tornar filho de Deus, se crer no Senhor Jesus, se recebê-lo como Senhor de sua vida, entregar a Ele sua vida, obedecer às suas palavras. Ele dá o poder da pessoa se tornar filha de Deus. Mas ela tem que exercer o poder. Se você quer ser filho de Deus, você tem que exercer esse poder, o poder de ser uma pessoa que tem as características do Pai Celestial. Então você pode ter a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus nesta vida, porque Ele te dá esse poder. As pessoas olhando para você vão dizer, esse aí é um filho de Deus. Porque você usou desse poder para ter comportamentos, atitudes que correspondem ao Pai que te deu a luz. Então entenda, Deus dá poder, Ele não dá coisa feita, Ele não dá coisa pronta. Você está esperando a sua vida mudar sem usar do poder que Deus te dá. Por isso a sua vida não muda. Você ora, você faz as suas rezas, as suas preces e você espera uma mágica. Só que Deus não está no negócio da mágica. Deus não está no negócio da mágica. Deus dá a palavra dele, dá o espírito dele, dá autoridade, poder para as pessoas que creem. Quando diz lá, tudo é possível ao que crê, quer dizer que o que crê pode tudo. O que crê tem o poder para fazer tudo, mas não quer dizer que vai ter tudo, se não exercer esse poder. Tudo é possível. É possível se você crê. Então, se você crê, ele te dá o poder para realizar, mas você não vai ver a coisa acontecer no estalar de dedos. Você tem que exercer esse poder. Vá para cima.
Creia que você pode e você vai conseguir. Não é só crer em você mesmo, não é pensamento positivo, é crer sim em você. Você tem que crer em você, mas você tem que crer também nesse poder que Deus te dá. A fé dá o poder para nós. Poder não é nada sem usá-lo. Não se esqueça, pela fé, Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade. Quer dizer, quando você age a fé, não importa a idade, se você sabe, se você tem formação, foi para a faculdade, não importa as limitações, porque esse poder que Deus dá é um poder que ele ultrapassa as limitações humanas. O poder que Deus deu para Sara conceber era o poder que estava além das mulheres da sua idade. Deus deu o poder para ela, mas ela teve que usar desse poder. Então Deus te dá o poder além do que as pessoas normais, que não usam desse poder, não usam dessa fé, têm. Mas você ainda não está isento de tomar atitudes corajosas, ousadas. Você ainda não está isento de fazer o sacrifício necessário para exercer esse poder. Deus não dá a coisa feita, Ele dá o poder para fazer. Então, se você quer, vai e faça. Não fique mandando, não fique esperando, não fique simplesmente orando e de braços cruzados.
Você acabou de acompanhar as vozes celestiais do coral do Templo de Salomão, que estará se apresentando neste sábado, amanhã, aqui no templo, a partir das 17h15, na celebração do 7º aniversário do Templo de Salomão. Venha conferir pessoalmente e ao vivo. Chegue cedo. A partir das 17h15 começa a apresentação do coral do templo e às 18 horas o culto de ação de graças, de celebração e de clamor pelos sofridos, que são tão bem-vindos e convidados como aqueles que virão para celebrar o aniversário de 7 anos do templo. Tudo tem o seu lugar. Já imaginou se não fosse assim? Que desordem seria? Mas é exatamente isso que vemos em muitas pessoas. Uma vida bagunçada, nada consegue se encaixar. Justamente porque algo ou alguém está ocupando o que pertence unicamente a Deus, o primeiro lugar. Quando o colocamos no topo de nossas vidas, não haverá lugar nela para comportar tantas bênçãos. Deus é o primeiro e eu sou o segundo. Neste domingo, 1º de agosto, a festa das primícias, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Assim que eu me formei, eu falei, nossa, agora eu vou alavancar, né? E realmente não foi bem assim, porque o campo é muito grande, os profissionais são muitos, então eu tinha que se dedicar muito. Meu nome é Rafael, eu sou cirurgião dentista. E vendo, na verdade, a minha família humilde, eu falei, não, eu tenho que ser alguém na vida, eu preciso crescer, eu preciso dar o de melhor para os meus pais. Na verdade, eu sempre fui estudioso, eu sempre estudei bastante, e eu decidi a fazer o curso de odontologia. Nesse interim de fazer o curso de odontologia, foi um caminho muito árduo, porque eu não tinha condição financeira para estar fazendo o curso, então eu ia depender de uma bolsa da faculdade. E foi um caminho muito árduo, porque eu tinha que tirar notas acima da média para eu conseguir essa bolsa ou não, e eu consegui a bolsa. Mas dentro da própria faculdade eu tive algumas restrições, porque eu não conseguia me manter dentro da faculdade, então eu tinha que fazer alguns trabalhos extras para ganhar um valor extra, para eu conseguir manter assim a faculdade. Assim que eu me formei, eu falei, nossa, agora eu vou alavancar, né? E realmente não foi bem assim, porque o campo é muito grande, os profissionais são muitos, então eu tinha que se dedicar muito. E nesse meio tempo, assim que eu me formei, depois de um ano, eu me casei. E aquilo que era só o problema meu juntou com o problema da minha esposa. Então a gente brigava muito, a gente discutia demais, era muito ciúmes. E aí, como veio o casamento, veio as contas. Eu tive que alugar uma casa, a gente morou de aluguel, água, luz, telefone e o que comer dentro de casa. Quando eu casei, eu tinha um carro, na verdade, do ano, na época, que eu comprei financiado e muitas vezes, e que eu tive que devolver para a concessionária, porque eu não tive condição de pagar esse carro. Quando a gente ia ao mercado, a gente tinha que ir com a calculadora e somando o que dava para comprar ou não. Então a gente nem levava o nosso filho para o supermercado, porque o dinheiro era extremamente regrado. A palavra é essa, limitado. Nós conhecemos a Igreja Universal através da minha mãe. Ela nos convidou para estar indo para fazer uma visita, para conhecer. E ali a gente ouviu o homem de Deus, o pastor, falando sobre o dízimo. E até então eu cresci numa família de uma outra denominação que a gente conhecia o dízimo, conhecia de falar. A gente só ouvia falar do dízimo. E eu falei para Deus, falei, eu vou começar a ser dizimista a partir de hoje. E dali para cá, antes de vir um retorno, tipo financeiro, a gente percebeu algo diferente. Começou a mudar dentro da gente.
A nossa visão começou a mudar. Sem apavorar, sem fazer as coisas por impulso. Primeira coisa que aconteceu foi mudar internamente. Depois disso, vinha situações que às vezes passava na cabeça. Nossa, mas aquele dinheiro está separado para pagar uma conta, mas vai faltar para aquela. Então, por que você não tira dali do envelope do dízimo? Vinha situações. Porém, eu nunca fiz isso. Eu não vou tocar no dízimo, eu vou me entregar mesmo. E junto com o dízimo, além do envelope, eu entrava dentro do envelope. Porque não adiantava nada eu colocar o meu dízimo, as minhas primícias dentro do envelope e continuar sendo um Rafael antigo. Um Rafael nervoso, um Rafael agressivo, um Rafael que duvidava, um Rafael que tinha medo. Que veio uma situação que teve um dia que eu precisava pagar uma funcionária e eu não tinha um dinheiro. Eu não tinha R$1, porque naquele dia não tinha entrado nada, não tinha trabalhado aquela semana. Eu fui ao banheiro e falei, Deus, o Senhor sabe que eu sou dizimista, o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti. Então eu não quero ter que ir ao banco, eu não quero ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém. Porque senão eu não vou estar envergonhando somente a mim, mas eu vou estar envergonhando o nome do Senhor. Naquele mesmo dia, apareceu uma cliente. Essa cliente, ela pagou o valor exato do que eu tinha que pagar para minha funcionária e nem quis começar o procedimento. E daí para frente, Deus só tem abençoado a gente. Deus permitiu com que eu comprasse a nossa casa, eu pagava aluguel, comprei o apartamento. Deus abençoou a gente com carro. Hoje eu como o que eu quero, eu vou ao mercado sem restrição nenhuma. Quando eu passei a, de fato, de verdade, obedecer o que o homem de Deus estava falando a respeito do dízimo, a respeito da entrega da nossa vida para o Senhor Jesus, quando eu comecei a obedecer de fato e de verdade, aí sim a minha vida começou a mudar, começou a alavancar. Veja só, o Rafael, Bispo Jorge, Pastor Anselmo, hoje ele é segundo, mas Deus o faz primeiro, Deus o exalta, como é costume acontecer com aqueles que colocam Deus no seu devido lugar. O que é ser segundo? Alguém me perguntou, eu vi você colocar aí no seu WhatsApp, eu sou segundo, o que quer dizer isso? É muito curioso, né? Porque quando você fala eu sou segundo, logo as pessoas perguntam, quem é o primeiro então? Quem é o primeiro? E quando a pessoa se coloca como segunda, ela está declaradamente fazendo Deus primeiro na vida dela. E, obviamente, Deus, então, vai exaltar a pessoa, como ele promete na sua palavra. Ele diz que vai colocar o seu povo no topo, por cima de todas as nações. Serás cabeça e não cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Quer dizer, Deus devolve a honra que nós damos a Ele, de colocá-lo em primeiro lugar, Ele nos devolve nos colocando acima de todos também. Exatamente. Fazendo um paralelo, Bispo Renato, com relação ao passado, por exemplo, na época dos profetas, enfim, trazendo para os dias de hoje, a situação que o mundo está vivendo, a crise, que é real. Mas qual é a diferença para os dias de hoje? Como o Rafael falara, né? Quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar, mas isso não pode ser, de forma alguma, não pode ser com meras palavras, não pode ser religiosamente falando. O que acontece? Coisas grandes vão acontecer na sua vida. O próprio Deus vai lhe dirigir, o próprio Deus, ele vai honrá-lo, independente da situação. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e você como segundo, as circunstâncias externas jamais, como a crise e outros fatores, não irá de forma alguma afetar a sua vida em si, Pastor Renato. Bispo Renato, desculpe. E, Pastor Anselmo, nesse domingo, até o dia 8 de agosto, de 1º a 8 de agosto, nós vamos dedicar exatamente a festa das primícias, para as pessoas que querem colocar isso na prática, porque como nós falamos há pouco, Deus dá poder. Não adianta a pessoa ter o poder de ser cabeça, de estar por cima e etc., se ela não exerce esse poder. Deus dá o poder, Deus dá poder para adquirir riqueza, mas a pessoa tem que exercer. E a primeira coisa que ela tem que exercer é colocar tudo no seu devido lugar. Deus primeiro, ela segundo, para que também as suas finanças comecem a ter algum senso de ordem.
Exato, bispo. E o Rafael diz assim, ele disse assim, eu vou estudar, eu preciso ter condições para dar o melhor para a minha família. E quantas pessoas que elas também foram nessa, até mesmo por conselhos dos pais. Você tem que estudar, você tem que se formar para você ser alguém na vida. E ela fez isso. Só que hoje ela está vivendo uma frustração. Por quê? Ela é formada, ela tem um conhecimento, ela é uma profissional, mas a vida não anda, ela não chegou onde ela queria chegar. Por quê? Porque ela não colocou Deus em primeiro lugar, então esse poder que ela achou que teria do diploma, do profissionalismo, não veio. E vai acontecer quando ela colocar Deus em primeiro lugar. Está aí o exemplo do Rafael, que colocou Deus em primeiro lugar, sim, se formou, mas agora ele é um profissional de sucesso, porque o que não falta é profissionais que estão aí vivendo um fracasso. Então, neste domingo, dia 1º de agosto, até o dia 8, toda esta primeira semana de agosto será a festa das primícias. E quem quer ser segundo está convidado para exercer esse direito e esse poder. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você pode, inclusive, requerer um selo do Eu Sou Segundo. Este selo do Eu Sou Segundo é para você colocar em algum lugar que vai te lembrar diariamente deste fato, que Deus é o primeiro e você é o segundo. Cole este selo, por exemplo, no seu celular, no seu cartão do banco, cole este selo no espelho do seu banheiro, pode colocar no chaveiro do seu molho de chaves, da chave do carro, na carteira, onde você quiser, coloque esse selo Eu Sou Segundo, que vai te lembrar desse pacto que você tem com Deus. Ele é primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Este selo vai te lembrar disso. Vá até a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima e peça ao pastor, pastor, eu quero o selo do Eu Sou Segundo, eu quero me tornar segundo e colocar Deus primeiro na minha vida. Esse pastor vai dar para você gratuitamente este selo e você vai assumir esse compromisso com Deus. Começando neste domingo, 1º de agosto, até o dia 8, a Semana das Primícias. Lá em Santo André, no ABC Paulista, pastor Anselmo, as pessoas podem comparecer. As pessoas podem comparecer ali na nossa catedral em Santo André, na Avenida Santos Dumont, 105, às 7 da manhã, às 9h30, às 18 horas. Avenida Santos Dumont, 105, ABC Paulista, Santo André, estaremos esperando por você. E lá na Lapa, na Zona Oeste? Estaremos ali na Catedral da Lapa, na Rua Guacurus, 683, nos horários 7, 9h30 da manhã, 3 da tarde, como também às 18 horas, nessa semana da festa das primícias. E aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, e isso vai acontecer em todas as Universal do Reino de Deus. Acesse o nosso localizador de endereços para saber onde há uma Universal mais próxima a você. O site é universal.org/localizar, universal.org/localizar, ou pelo aplicativo da Universal. 8h29, vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Bom dia, Cíntia, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo, bom dia a todos nessa manhã fria aqui em São Paulo, né? Com, nesse momento, 7 graus. E eu começo falando sobre a economia. O Brasil ele gerou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, esse resultado é a diferença entre 9,5 milhões de empregos entre janeiro e junho contra 8 milhões de demissões. As regiões com melhores resultados foram Sudeste, Nordeste e Sul. O levantamento mostra ainda que os setores da economia que criaram mais vagas em junho foram serviços, comércio e indústria em geral. A partir de agora, o CAGED faz parte do novo Ministério do Trabalho e Previdência. E, segundo o governo, o objetivo é simplificar as regras do emprego formal, com novas formas de contratação mais simples, menos burocráticas e com mais segurança jurídica. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Bianco, a expectativa é que quase todos os brasileiros com idade produtiva estejam no mercado de trabalho até o fim do ano de 2022. A gente espera aí que essa expectativa, essa meta, né, seja alcançada. Excelente notícia, 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021. Esperamos aí que a economia continue se recuperando.
no segundo semestre. Próxima notícia. Bom, a gente já mostrou aqui anteriormente que as crianças têm sido os maiores alvos de movimentos que estimulam o ensino de identidade de gênero e assuntos semelhantes. Porque, se a gente pensar bem, né, educá-las, instruí-las nesse padrão já vai alterar os pensamentos do adulto que ela vai se tornar. E em uma escola lá nos Estados Unidos, alunos da 4ª série, que tem em torno de 9 anos, receberam uma pesquisa sobre raça e gênero. Um professor teria instruído as crianças a manterem o teste em segredo, ou seja, não comentarem com os pais a respeito do teste nem do conteúdo. As crianças se sentiram incomodadas com a situação. Uma menina chegou a procurar o conselho escolar e informar que se sentiu muito nervosa e desconfortável por não poder compartilhar com a mãe a pesquisa, já que dentro de casa, a mãe ensinou que tudo poderia ser compartilhado entre elas. Ela afirmou ainda que não tinha permissão para pular questões. Uma das perguntas dizia: você atualmente se identifica como mulher, homem, transgênero ou outra coisa? A mãe da menina, depois que soube do caso, ficou preocupada, já que sempre orientou a filha que, além de confiar nela, também poderia confiar nos seus professores, mas que agora eles têm ensinado as crianças a mentir e a esconder as coisas dos pais. Ela afirmou que os pais devem permanecer engajados e envolvidos com a educação dos filhos, porque é uma grande mudança acontecendo na educação para a doutrinação das crianças. Palavras aí dessa mãe preocupada. Um caso extremamente preocupante e revoltante lá nos Estados Unidos. Alunos da 4ª série passaram por uma espécie de pesquisa de igualdade, né? Foi o nome dado, onde eles eram requeridos responder com qual gênero com qual eles se identificavam. Um absurdo, né? A coisa não está mais simplesmente restringida, restrita ao ensino, que já é um absurdo, o ensino da identidade de gênero. Mas agora eles estão forçando os alunos a escolherem, não é? E esconder dos pais, o que é mais preocupante. Não, você não pode compartilhar isso aqui com seus pais. Absurdo, revoltante. Ah, mas bispo, a gente está falando dos Estados Unidos. Sim, mas isso é mundial, isso não é peculiar aos Estados Unidos, isso é peculiar da esquerda. A esquerda quer impor isso, esse mesmo trabalho está sendo tentado aqui no Brasil e os pais têm que ficar atentos sobre o que os filhos estão aprendendo na escola. Isso é um absurdo, uma imposição que não tem nada a ver com o respeito da escolha das outras pessoas. Isso já é uma imposição e um desrespeito, não somente com as crianças, mas com os pais, que estão perdendo o controle de como criar e educar seus filhos. Um absurdo e serve aí como alerta para todos os pais. Fique atento, porque isso está chegando numa escola perto de você, se você não se posicionar, pai e mãe. E não se esqueça, como cidadão, porque se essas pessoas chegam ao poder, você não vai ter mais escolha do que você vai fazer ou não. E a última notícia, Cíntia? Bom, e eu falo agora sobre mais uma ação da Universal, desta vez voltada aos caminhoneiros. O projeto HELP, desenvolvido aí pela Força Jovem Universal, desde o ano passado, tem promovido a Parada do Desabafo. Uma estrutura de atendimento é montada em postos e serviços e em outros locais de fácil acesso, como em rodovias nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, para ajudar a saúde mental e emocional dos caminhoneiros. De acordo com a Comissão de Saúde Mental da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a profissão de caminhoneiro oferece grande potencial de problemas de ordem psicológica, em decorrência de fatores como a violência nas vias, a pressão no trabalho, o risco de acidentes, a distância de casa e a solidão. Por essa razão, a depressão está entre as 6 maiores causas de afastamentos do trabalho de motoristas de caminhão profissionais no INSS. E na Parada do Desabafo, os voluntários eles ficam disponíveis para ouvir e oferecer aconselhamento aos motoristas em situação de vulnerabilidade emocional e que estão suscetíveis ao estresse, à depressão e à ansiedade. Cada motorista é atendido individualmente com conforto. Todos os protocolos sanitários são observados e a estimativa dos organizadores é que a cada dia da ação, 250 motoristas sejam aí auxiliados. Mais uma excelente iniciativa e fica aí um abraço a todos os caminhoneiros que nos acompanham aqui do Inteligência e Fé pelo norte, sul, leste e oeste do nosso Brasil. Muito obrigado, Cíntia. Ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Obrigada, Bispo. Até a próxima semana. 8h35, falando em caminhoneiros, nós vamos agora ao interior aqui de São Paulo,
a Paulínia com o pastor Rafael, que está por videochamada com a gente, que você vai acompanhar agora. Paulínia, que foi presenteada com o mais novo templo da Universal, inaugurado há 2 domingos. E agora a Paulínia conta com 2 templos ali da Universal na cidade. Bom dia, pastor Rafael, tudo bem? Bom dia, Bispo Renato. Como o senhor bem disse, estamos aqui, na nova catedral e atendendo, as pessoas que estão sofrendo já nessa primeira semana de inauguração. Muitos têm nos procurado, de outras denominações, católicos, espíritas, pessoas que têm nos buscado aqui pedindo ajuda e nós estamos aqui prontos para atender a todos. Fale um pouquinho da localização do novo templo da Universal aí em Paulínia, o acesso, o que está disponível para as pessoas. Bispo, aqui a localização fica bem no centro da cidade, fica na Avenida José Paulino, número 610, ao lado da antiga rodoviária. E todos os ônibus da cidade passam aqui na frente, Eu tenho dito, ônibus aqui na cidade de Paulínia, o valor da passagem é R$1. Eu tenho dito, a pessoa que está sofrendo, se ela tiver agora uma moedinha de R$1, der o sinal com a mão para o primeiro ônibus que passar, ela vai chegar na catedral, ou na frente ou na lateral da nossa catedral. Então, o acesso é muito fácil. Se ela vier de carro, tem um amplo estacionamento, capacidade para 1.000 pessoas, tem também um auditório para 200 pessoas, e ela está localizada bem no centro, ao lado da antiga rodoviária. Então, o novo templo de Paulínia já está em pleno funcionamento, neste endereço aí, Rua José Paulino. Número 610, ao lado da antiga rodoviária. E como em todas as Universal, você pode contar com uma equipe ali de plantão. Hoje, sexta-feira, as pessoas estão trazendo uma rosa e você também aí em Paulínia poderá levar a rosa para participar da corrente da libertação, do descarrego. Neste domingo começaremos o jejum de Daniel com a Semana das Primícias. Neste sábado o jejum, enfim, todos os dias, todo o trabalho que está sendo feito em todas as Universal não será diferente ali em Paulínia, no centro de Paulínia. Rua José Paulino, 610, no centro de Paulínia. E nós temos também uma outra igreja em Paulínia, que era a antiga sede regional de Paulínia, que segue aberta também. Em qual endereço, pastor Rafael? Lá o endereço é a Avenida José Lousano de Araújo, número 160, e lá o bairro é a Vila Bressane, fica próximo ao Hospital Municipal aqui de Paulínia. Em Vila Bressane, próximo ao Hospital de Paulínia? Municipal de Paulínia, é o principal hospital da cidade, fica bem próximo. Rua José Lousano de Araújo, número 160, bairro Vila Bressane, ao lado do Hospital Municipal aqui da cidade. Então, aí 2 endereços para você que mora em Paulínia e arredores para participar da Universal aí próximo. Muito bem, pastor Rafael, muito obrigado. Ótima sexta-feira, ótimas reuniões e que muitas pessoas aí que estão nos escutando possam chegar aí nesta sexta-feira. Quem quiser procurar pelo pastor Rafael e a sua equipe e todos os outros serviços da igreja estão disponíveis para vocês. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, bispo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do 7º aniversário do Templo de Salomão. Fique com a gente. Antes de eu falar, quem cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Nós estamos aqui para falarmos a respeito do 7º aniversário do Templo de Salomão. De todos os lugares que eu tenho servido a Deus, ao longo desses 35 anos, se teve um lugar que eu vi essa palavra que encontramos aqui, quando o Templo de Salomão, nos dias do rei Salomão, foi construído, se cumprindo, foi exatamente no Templo de Salomão. Ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Portanto, você, amigo, amiga, que se encontra enfermo, oprimido, cansado, sobrecarregado, você que já bateu em tantas portas, você que já foi em tantos lugares, se você quer ter a resposta de Deus e encontrar a solução para este problema, aproveita essa data especial. É uma data 7, você sabe, é um número profético. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então aproveite essa data especial e venha este sábado participar dessa reunião que estará marcando o 7º aniversário do Templo de Salomão. E você que um dia esteve conosco e você viu o poder de Deus, você percebeu algo completamente diferente de todos os lugares que você tenha ido, eu tenho certeza disso. Então, esse é o momento, essa é a hora de você voltar, de você retornar e ter uma experiência gloriosa, não só com o poder de Deus, mas com o próprio Deus, ok? Que Deus abençoe a todos. 7º aniversário do Templo de Salomão. Nós estaremos juntos com vocês em espírito e em verdade. Deus os abençoe. Sábado, 31 de julho, a celebração do 7º aniversário do Templo de Salomão. Especialmente às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. É óbvio que quem pode estar presente, presencialmente ali neste evento, não vai perder a oportunidade. Você que está em São Paulo, Grande São Paulo, você que está em uma distância que você pode vir, pegar o seu carro, seu transporte, seu automóvel, enfim,
estar conosco, a partir das 17h15, a apresentação do Coral do Templo, e 18 horas começamos o culto de ação de graças e de clamor por todos aqueles que precisam de um socorro urgente. Convidamos você para estar conosco amanhã, neste sábado. Agora, Bispo Jorge, Pastor Anselmo, parece que foi ontem, não é? 31 de julho de 2014. A gente sabe que para nós pastores a inauguração foi até antes, foi no dia 19 de julho. Nós tivemos ali o privilégio de ter sido as primícias do Templo de Salomão. Os pastores de todo o Brasil e vários países estiveram presentes. Parece que foi ontem a gente entrar no templo e ver aquele sonho realizado, o que veio resgatar a santidade ao Senhor. E como todo mundo que passa pelo templo testifica que o templo de Salomão fala. Como Jesus disse, as pedras clamarão. As pedras do templo que vieram lá de Israel, elas falam, pois é o templo que foi desenhado pelo próprio Deus e não pela cabeça de nenhum homem. E é uma experiência sublime. Eu fico aqui pensando, durante esses 7 anos, quantas pessoas, quantas famílias restauradas, quantas vidas transformadas. E eu tenho a plena certeza, você que nos assiste agora, nos ouve, independente de qual seja a sua linha de pensamento, independente de qual seja a sua religião, olha, eu tenho a plena certeza. Neste sábado, uma vez você tomando uma atitude, pisando a planta dos pés no Templo de Salomão, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho a plena certeza que você vai escrever uma nova história na sua vida. Onde você estava, né, em 2014? Estava aqui no templo? Estava em outro estado? Eu estava no Mato Grosso do Sul, mas vim para a inauguração. Mas veio para a inauguração? Vim. É uma experiência sublime. Viajou do Mato Grosso do Sul? Viajei. Para a inauguração. E toda uma expectativa, né, Bispo, em torno disso e a riqueza espiritual, né? A riqueza espiritual. E pastor Anselmo, estava aqui em São Paulo mesmo, né? Bispo, eu estava aqui em São Paulo mesmo. Eu estava em Campinas na inauguração, mas durante a construção do templo, por incrível que pareça, né, foi um privilégio. Eu estava aqui no Brás e acompanhávamos daqui de cima toda a construção. Quando as colunas foram levantadas, as pessoas passavam admirando, pessoas tirando fotos. E o que o senhor falou agora há pouco, Bispo Jorge, que a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Nós encontramos pessoas nas ruas que às vezes diz assim, eu já fui no Templo de Salomão. E quando essas pessoas, católicas, espíritas, evangélicos, pessoas de outras denominações, elas dizem assim, já fui no Templo de Salomão. Então logo a gente percebe que elas não são mais a mesma, porque o que elas talvez ouviram falar em fake news, enfim, quando elas chegam no templo, elas percebem que não é nada daquilo, porque o lugar não só encanta pela sua beleza, mas também transforma pelo poder e pela santificação. Há 7 anos a gente vem anunciando aí em vários canais que não se paga nada para entrar no Templo de Salomão, e ainda assim as pessoas acreditam em fake news que tem que pagar, né? É engraçado como alguém comentou no último domingo, no Entre Linhas, que as pessoas nem questionam que em 7 anos não teria mudado o preço, né? R$50. Eu não sei quem disse R$50. Em 7 anos a coisa está congelada. Mas deixando aqui bem claro, não se paga nada para entrar no Templo de Salomão. Você é bem-vindo. Se você já esteve com a gente, vai voltar para comemorar, celebrar, reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Ou se você vai estar pela primeira vez, compareça, ou se você vai acompanhar pelo Univer Vídeo, por um dos canais da Universal, neste sábado, dia 31 de julho. Repetindo, às 17h15 começa a apresentação do Coral do Templo e às 18 horas o culto de ação de graças, com um clamor por todos os que têm uma necessidade de socorro urgente. Nós estaremos também apresentando o nosso reconhecimento. Escreva uma carta de agradecimento, escreva para Deus uma carta reconhecendo o que Ele tem feito na sua vida e apresente a Ele com o seu presente, como está escrito que os reis apresentavam presentes no templo de todas as nações, eles vinham para honrar a Deus no seu templo em Jerusalém. Nós vamos apresentar nossos presentes neste domingo. Aliás, sábado. Domingo a gente começa o jejum de Daniel.
Bom, vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo e a gente já volta para fazer a oração por você. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com todos vocês e que ele venha abrir os seus olhos espirituais para você ver que, ainda que você esteja numa situação que não tenha mais jeito aos olhos humanos, ainda que você pense que não há volta, que não tem solução no seu problema, pois bem, nós temos uma boa notícia para você. Você sabia que Deus está perto daqueles que estão sofrendo como você? Você sabia disso? Você sabia que Deus está próximo junto àqueles que sofrem nesse mundo? Aí você há de perguntar, mas poxa, se ele está perto da gente que está sofrendo, por que ele não faz uma mudança? Aí é que está o quê da questão. Ele não faz enquanto a pessoa não o invoca. Porque ele, para agir na sua vida, depende da sua fé. A sua fé que vai fazê-lo merecedor para a atenção dele. A sua fé. Quando você manifestar a fé nele, então ele imediatamente vai atender o seu clamor. Veja só o texto sagrado, o que disse o salmista. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Porém, de todos os que o invocam, em verdade. Quer dizer, não é de todos que o invocam com santidade. Não é de todos os que o invocam religiosamente. Não. Não é de todos os que são merecedores que ele atende. Não. Ele atende todos os que o invocam em verdade, que quer dizer na sinceridade. Na sinceridade. Não interessa se você merece ou não merece. Ainda que você seja a pessoa mais pecadora da face da terra, mas se você esboçar uma sinceridade, se você disser, ó Deus, eu não te conheço, não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco, como é que eu sei que o Senhor existe? Mas se o Senhor existe, como eu ouço falar tanto, então o Senhor está me vendo agora, então eu te invoco, eu te clamo, eu te suplico, me dê uma mão, mostra para mim que o Senhor existe, mostre para mim que o Senhor existe, porque eu quero saber, porque eu estou no fim da linha, eu não sei mais o que fazer. Então me dá uma solução, me dá uma luz, abra os meus olhos para que possa enxergar alguma coisa que venha trazer solução para essa situação. Talvez você esteja com uma doença incurável, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com sua família toda destruída, a pandemia acabou com a sua vida, com a sua família, você perdeu tudo. Talvez você seja aquela criatura que nunca teve nada e esteja sendo desprezada por tudo e por todos neste exato momento. Aquele que o invoca não precisa ser religioso, não precisa ser católico, evangélico, budista, muçulmano, judeu. Não, precisa crer, só isso. E só invocam os que creem. Quem crê, invoca. Quem não crê, não invoca. Então, muitas pessoas que estão sofrendo não creem, por isso continuam sofrendo. Mas aquelas que o invocam o Senhor. Então, o Senhor vem ao seu encontro e resolve o seu problema. Falta um dia.
para a cerimônia de celebração do 7º aniversário do Templo de Salomão, às 18 horas, com a apresentação do Coral do Templo, a partir das 5h15 da tarde. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus entramos na Tua santa e poderosa presença. Eu uno a minha fé, meu Pai, com todos neste momento, católico, espírita, budista, o messiânico, o livre pensador, com todos, e principalmente aqueles que se encontram desesperados, numa situação constrangedora, meu Pai. Meu Deus, aonde quer que a nossa voz, a nossa imagem esteja chegando, que chegue o socorro, que chegue a Tua luz, meu Pai, para iluminar, meu Deus, a vida dessas pessoas, para iluminar, meu Pai, a saúde, não só a saúde física, como também a saúde espiritual, aqueles que estão vivendo escravos dos medos, da depressão, esta pessoa que se encontra agora pensando em morrer, pensando em dar cabo da sua própria vida, achando que é o fim da linha. Nós levantamos as nossas mãos e fazemos uso da autoridade que o Senhor nos emprestou para determinar a mudança, a transformação, a paz. Meu amigo e minha amiga, receba a paz aí agora, receba a força que vem do alto, seja livre agora de tudo aquilo que tem tirado a sua força, que tem tirado a sua paz. Pois eu ligo aqui na terra e nos céus a vitória do teu povo, abençoando a todos, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que neste domingo, a semana da festa das primícias, o pastor Anselmo estará ali em Santo André. Deixa eu puxar. Pode ser aqui? Vamos lá. O senhor estará em Santo André. Santo André, Avenida Santos Dumont, 105, ali no ABC Paulista, às 9h30 da manhã. Lembrando que temos a primeira reunião às 7 horas, 3 da tarde, Vícios Tem Cura, 18 horas, Estudo do Apocalipse, mas a grande concentração às 9h30 da manhã. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. 7 da manhã, o Bispo Adilson, 9h30 da manhã, o Bispo Renato, e às 18 horas, o Bispo Júlio, com o estudo do livro do Apocalipse. Estaremos ali na Catedral da Lapa, na Rua Guaicurus, 683, Lapa, nos mesmos horários. Lembrando que neste sábado, o 7º aniversário do Templo de Salomão. Ficamos por aqui, deixamos um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá.